Nós vamos fazer uma leitura responsiva desse texto. Eu leio o versículo e os irmãos leem o verso seguinte. Ou melhor, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem a leitura, por gentileza. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao versículo de número 7. Diz assim o texto sagrado: toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo. Portanto, são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. A quem temor, temor. Pois bem, meus irmãos, vocês têm aí o livro, aonde estará baseado os tópicos que nós vamos dar a sequência. Os irmãos, fiquem à vontade para estar compartilhando. Deixa eu fazer aqui aos irmãos uma introdução do assunto. O assunto de autoridade espiritual, irmãos, não pode ser confundido com poder. Poder e autoridade são coisas distintas. Eu vou dar aqui um exemplo bíblico, para que os irmãos possam se situar nisso. A Bíblia diz que Jesus, descendo do monte, um pai chegou até ele e diz assim: Senhor, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, e esse meu filho, ele está com problema. O demônio toma e o lança por terra, e ora cai no fogo, ora cai na água, e os seus discípulos não puderam expulsar o demônio. Jesus olhou para os discípulos e disse a seguinte palavra: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Jesus disse essa palavra para eles, chamou eles de incrédulos. Pois bem, a Bíblia diz que, seguindo a viagem, eles chamaram Jesus e disseram assim: Senhor, fala para nós, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? O que foi que aconteceu? Que nós não conseguimos expulsar aquele demônio. Aí Jesus deu outra palavra. Qual foi a palavra? Porque esta qualidade, essa casta de demônio, ela só sai com... Ora, mas Jesus antes tinha dito: olha, o demônio não saiu, falou para o pai do menino, para os discípulos, por causa da incredulidade de vocês. E agora Jesus disse: olha, o demônio não saiu, porque esse tipo de demônio,
ele só sai com oração e jejum. A pergunta que eu faço a vocês nessa tarde é: a oração e o jejum, é a ferramenta para expulsar demônio? Sim ou não? A pergunta, eu vou melhorar a pergunta. O demônio só sai se você estiver orando e jejuando? Mas Jesus não disse isso? Então Jesus não estava dizendo, sendo coerente com a fala? Me ajuda aí. Esse texto, irmãos, é uma demonstração clara da diferença entre poder e autoridade, porque Jesus já tinha dado a eles autoridade. É por isso que eles disseram: Senhor, por que nós não conseguimos? Se o Senhor já disse que nós teríamos oportunidade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Aí Jesus mostrou a eles que a oração e o jejum ativa a autoridade que você possui, porque essa autoridade só pode ser usada pela fé. E a fé, ela é alimentada por uma vida de comunhão com Deus. Assim sendo, o poder é transitório, mas a autoridade, ela é permanente. A autoridade é permanente. Então veja que a autoridade é a capacitação que Deus dá à pessoa para exercer o poder que lhe é concedido e necessário, dependendo da ocasião, do momento e do contexto, como era o caso aqui. Agora, o texto que lemos, irmãos, são palavras do apóstolo Paulo. E Paulo está escrevendo para a igreja de Roma para responder um questionamento da igreja. Lembre-se que Paulo não havia ido a Roma, Paulo não esteve presente, mas Paulo é informado de tudo o que acontece na igreja de Roma. Paulo tem muito desejo de ir até essa igreja, ele deixa isso claro na sua epístola. E Paulo é informado pelos irmãos. Quem formou a igreja de Roma? Os judeus de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na dispersão, aonde de diversas nações havia ali nações, Roma estava dominando sobre os judeus, e eles então, na migração para lá, eles levantam a chamada igreja de Roma. E qual era o questionamento dessa igreja para Paulo? Paulo, é lícito nós nos submetemos às autoridades constituídas? Eles estavam se referindo a Nero, o imperador. Eles estavam se referindo ao sistema romano. Então eles perguntam para Paulo: é lícito nós nos submetermos a eles? Eles são perseguidores da igreja, eles são cruéis, cabe a nós nos submetermos a ele? E aí, meus irmãos, quando Paulo vai responder esse questionamento da igreja de Roma, Paulo nos traz uma riqueza. Por quê? Porque para responder isso, Paulo vem então tratar do tema de autoridade. E aí Paulo vai dizer o que é autoridade, como ela funciona. Então, em primeiro lugar, vamos começar essa introdução olhando a autoridade espiritual na visão do apóstolo Paulo. O que era autoridade na visão de Paulo? O contexto de Roma é esse que eu acabei de colocar aos irmãos. Mas Paulo primeiro vai começar tratando de onde vem essa autoridade, oposição à autoridade. A autoridade não é terror para as boas obras, não traz de balde a espada, e que nós devemos obedecer à autoridade,
e que cada crente tem responsabilidade neste pagamento. Então, primeiro, Paulo mostra esse contexto da igreja de Roma, qual é o desafio. Segundo, Paulo, no capítulo 13, verso 1, Paulo vai começar dizendo o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Por que, Paulo? Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Você entendeu essa fala nessa tarde? Não há autoridade que não venha de Deus. Sabe o que é que Paulo está ensinando aqui, meu irmão? Que toda fonte de autoridade é Deus. Toda fonte de autoridade é Deus. Em Deus repousa toda a autoridade. Só Deus possui autoridade. E Paulo vai mais além. Paulo disse: meus irmãos, não há autoridade que não venha de Deus. E falando em autoridade, a autoridade chegou aqui, e nós vamos parar para receber a autoridade que chegou. Quando a autoridade chegou, a água parou, irmão. Isso já faz parte do ensinamento do seminário. Pai do Senhor, meu pastor, como é que o senhor está? Bom mesmo? Pai do Senhor, mamãe. O microfone está com o senhor. Pode continuar. Pronto, agora eu posso, irmão. Amém? Agora eu posso. Pois bem. Então, número 1.2, Paulo disse: porque não há autoridade, ou seja, toda autoridade emana e pertence a Deus. Veja, amados, como isso é forte. Paulo disse assim: não há autoridade que não venha de Deus. Eu não estou falando de poder, eu estou falando de autoridade. Poder é distinto de autoridade. Poder uma instituição pode lhe dar, poder um governo pode lhe dar, poder um estatuto pode lhe dar, mas autoridade, se ela existe, ali existe as marcas da presença de Deus. Aonde há autoridade, ali tem as marcas da presença de Deus. Isto é fato. Paulo diz mais ainda: porque as autoridades que há, elas foram ordenadas por Deus. Então, entenda comigo assim, meu irmão. Em primeiro lugar, autoridade só Deus possui. Isto é matéria vencida, não se discute isso. Só Deus possui autoridade. E o que Deus faz? Deus ordena, Deus delega essa autoridade. Nós vamos ver isso com mais precisão. Segundo, Paulo disse: por toda autoridade ser delegada por Deus, cuidado com a oposição à autoridade. Olha o que Paulo vai dizer agora no verso 2 do capítulo 13. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste quem, irmão? A ordenança de Deus, e trarão sobre si mesmo o quê? A condenação, o castigo. Veja, o que é que Paulo está colocando aqui? Ele disse: olha, não há autoridade que não tenha sido ordenada, estabelecida por Deus. Então, resistir uma autoridade, opor-se a uma autoridade ordenada por Deus, é opor-se a uma ordem de Deus. Aqui tem um detalhezinho importante, irmão. Nós às vezes medimos as pessoas e esquecemos
de interpretar o que está sobre a pessoa. Então não é quem está no posto de autoridade, mas é a autoridade que está sobre ele, que precisa ser reconhecida. Porque Paulo diz que resistir a essa autoridade trará para si mesmo o castigo. Por quê? Não é porque a pessoa que está sob a autoridade vai lhe castigar, mas é porque essa resistência é uma resistência contra o próprio Deus. Olha o que Paulo vai dizer no verso 4. Porque as autoridades, ou melhor, no verso 3, porque as autoridades não são terror para as boas obras. É mais ou menos assim, meu irmão. Quem anda certo não tem dificuldade em obedecer. É igual o relatório na igreja. Ah, mas a igreja está exigindo muito relatório financeiro, relatório disso. Meu irmão, quem anda certo não tem dificuldade com o relatório. Pelo contrário, ele tem prazer no relatório. Ele tem prazer em relatar tudo com muito detalhe. Olha o que Paulo vai dizer: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não ter medo disso? Faz o bem e terás louvor dela. Olha o verso 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, porque ela não traz em vão a espada. O que é que Paulo está dizendo aqui? Diga comigo: todas as vezes que a autoridade é confrontada, Deus age. Irmão, não é a pessoa que está com a autoridade que age, quem age é Deus. Porque a pessoa que tem autoridade, ela é um detalhe, mas a autoridade que é de Deus, Deus a toma e age. O texto diz: não traz de balde ou em vão a espada. Deus tem um propósito em agir quando a autoridade é questionada. Qual é a visão de Paulo? Portanto, é necessário que estejais sujeitos. A palavra sujeito aí é submisso. Por quê? Para que estejais não somente pelo medo, pelo castigo, mas também pela consciência. E aí Paulo vai para a segunda etapa. Primeiro, então, Paulo disse: olha, toda autoridade pertence a Deus, não importa quem ela seja, onde ela está. Se tem uma autoridade ali, tem as marcas da presença de Deus. Segundo, Paulo disse: olha, é bom reconhecer a autoridade, é bom se submeter à autoridade. Por quê? Porque quem não se submete, existe um processo de espada. Paulo trata aqui, e Paulo diz que a espada ela não vem em vão, ela só vem quando esse princípio é quebrado. E uma vez que isso ocorre, Paulo disse: olha, não é bom que vocês façam isso constrangido, não é bom que vocês façam isso baseado de forma coagida para isso, mas Paulo disse: é bom que vocês façam isso por consciência. Consciência, e essa palavra consciência aí é reconhecimento de tal. Reconhecimento de tal. E como é que eu provo esse reconhecimento? Paulo diz que esse reconhecimento eu provo pagando a cada um o que eu devo. E aí ele vai responder à igreja de Roma. Eles estão perguntando: Paulo, é lícito a gente pagar imposto a César, se ele está perseguindo a igreja? Aí Paulo disse: pessoal, ele é uma autoridade, e a autoridade que está sobre ele é uma autoridade de Deus. Mas espera aí, mas o homem é mau, mas a autoridade é legítima, ele tem legitimidade para estar no governo. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pagar tributo a quem tributo, imposto a quem imposto, e honra a quem honra.
Paulo está dizendo: vocês não precisam honrar César, mas vocês precisam pagar o imposto a César. Agora a honra, vocês darão à autoridade que merece honra. Meus amados, essa introdução, ela nos leva e nos abre um leque para entendermos então o que é autoridade. Diga comigo assim: a autoridade é o sistema pelo qual Deus governa. Deus governa todas as coisas pela sua autoridade, irmão. Aonde? No céu, na terra e embaixo dele. A autoridade é o sistema pelo qual Deus governa todas as coisas. Pela palavra da sua autoridade, tudo se move ou tudo para. Deus utiliza nos três mundos, tanto no mundo físico, como no mundo espiritual e na natureza, Deus utiliza dos elementos que lá existem para que a sua autoridade seja expressa. Eu vou te dar um exemplo. No mundo físico, como é que Deus governa o mundo? Alguém diz assim: pastor, o louco lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma bomba atômica que se ele apertar o botão, esse mundo explode 10 vezes e acaba com tudo. Meu irmão, entre o dedo dele e o botão tem uma mãozinha chamada mão de Deus, porque Deus é que governa todas as coisas, tudo está sob o seu comando. Agora, no mundo espiritual, quem é que Deus usa para manifestar a sua autoridade? Os seres espirituais, por exemplo, os anjos. Na natureza, quem é que Deus usa para manifestar a sua autoridade? O sol, a chuva, as estrelas, o vento. São expressões que estão aí para obedecer aos comandos de Deus. E no mundo físico, no mundo dos homens, quem é que Deus usa para expressar sua autoridade? Aliás, deixa eu abrir aqui um leque para te dizer uma coisa nessa tarde. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz via homem. Por quê? Porque Deus não viola a sua palavra. O Salmo 115 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos dos homens. A terra não é morada de Deus, a terra não é morada de demônios, a terra é morada de homem. Então quando Deus vem morar aqui, Ele mora aí dentro de você, Ele se manifesta através de você. João 4 diz que Deus é Espírito, então Deus fala. Por exemplo, Deus está aqui nessa tarde, sim ou não? Tá, aonde Deus está? Deus está aí dentro da sua vida, Deus está aqui na minha boca, Deus está falando com você nessa tarde, usando uma instrumentalidade. Então tudo que Deus faz através, e a autoridade não é diferente. A autoridade, ela se manifesta para o governo terreno, através do homem, mas Deus não perde o controle de nada. Então o que é autoridade? A autoridade é o sistema pelo qual Deus governa. Então aonde há uma autoridade estabelecida, ali está o princípio do governo divino, ali está a ordenança de Deus, disse Paulo. Então nós vimos aqui a autoridade na visão de Paulo. Vamos olhar rapidinho aqui a autoridade na visão de Jesus. O que é que Jesus falou sobre autoridade? Como é que Jesus tratou esse assunto? Em João 19:11, nós temos um texto muito conhecido. A Bíblia diz que Jesus está perante Pilatos, e Pilatos interroga Jesus e diz para Jesus o seguinte: você sabia que eu tenho poder para te soltar e para te prender, e por que é que você não me responde? E aí Jesus disse: olha, Pilatos, deixa eu dizer uma coisa, você só tem autoridade porque o meu Pai te concedeu autoridade. Porque se Ele não concede, você não tem.
Portanto, quem lhe concedeu é maior do que você. O que é que Jesus está dizendo acerca disso? Jesus está reconhecendo a autoridade do governador, mas ele está dizendo que aquela autoridade que ele possui, ele só possui porque o céu havia lhe dado, havia lhe conferido essa autoridade. Mais ainda, Jesus mostra em Mateus 8:5 acerca da autoridade estabelecida no ambiente aonde Deus está presente, aonde a sua palavra está presente. E aqui Jesus fala algo interessante. Olha o que diz o texto: e entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. O que é que o centurião disse? Senhor, o meu criado está enfermo, e o meu criado precisa de saúde. Jesus disse assim: eu irei e lhe darei. Agora, olha a palavra do centurião: diz, Senhor, eu não preciso que o Senhor vá, porque eu estou num posto de autoridade e tenho outras pessoas sob a minha autoridade. E ele então reconhece a autoridade que está sobre Jesus. Mas o Senhor é autoridade sobre mim. Então o Senhor vai fazer o seguinte: o Senhor diz uma só palavra. O Senhor só diz uma palavra. Meu irmão, a autoridade não precisa gritar, não precisa dizer que tem autoridade. Não, a autoridade só fala. E o céu confirma a sua palavra. O céu confirma a palavra. O centurião reconhece a autoridade que está sobre Jesus e diz o seguinte: olha, o Senhor diz uma só palavra, e o Senhor fala aqui, e o meu criado sara lá. Jesus olha para ele e disse: ei, aonde você arranjou tanta fé? Jesus é surpreendido pela forma que esse homem compreende o princípio de autoridade estabelecida. O que mais Jesus ensinou? Jesus ensina que a rebeldia é um estado. E olha a visão de Jesus sobre isso em Mateus 16:22. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, quem? Aqui tem um negócio interessante, irmão. Jesus está mostrando que ele vai para a cruz. Quando ele fala que vai para a cruz, Pedro passa à frente e diz assim: Senhor, vai não, a gente vai fazer o possível aqui, tenha dó de nós e de ti também. Mas se você olha para o contexto, Pedro havia acabado de ter uma revelação do céu. Qual foi a revelação que Pedro teve? Jesus fez uma enquete e perguntou: quem diz os homens ser o filho do homem? Ah, Senhor, diz muita coisa. Uns diz que o Senhor é Elias, outros diz que o Senhor é Jeremias. Aí ele disse: tá bom, mas e vocês? Quero saber de vocês. Aí Pedro olhou e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou e disse: Simão, você está crente mesmo. Só que deixa eu te falar uma coisa: isso não é coisa sua não, isso é meu Pai que te revelou. E uma revelação desse tamanho vai gerar uma recompensa. Eu vou edificar a minha igreja e vou dar a chave para você. Seguiu a viagem. Jesus está dizendo que vai para a cruz. Pedro disse: a autoridade está comigo. Eu acabei de falar um negócio ali, Jesus gostou, vou falar outro. Nem sempre é assim, meu irmão. Pedro acabou de ter uma revelação de Deus, já estava tendo uma do diabo. O obreiro tem que tomar muito cuidado, irmão. O obreiro, se ele não vigiar, ele é pior do que o diabo para atrapalhar a obra. Porque o diabo, você diz assim: sai em nome de Jesus, ele sai. O obreiro, você fala: não faz isso em nome de Jesus, ele continua fazendo.
Então a linha que divide é muito fina entre ser usado por Deus e não ser usado por Deus. Aí olha o que Jesus disse: para trás de mim quem? Irmão, ele não disse para trás de mim Pedro. Ele disse: sai Satanás e larga o Pedro. Não pode mandar o Pedro junto com o diabo embora, irmão. Manda o diabo e segura o Pedro, porque o Pedro vai ser aproveitado lá na frente. Jesus então provou que as palavras proferidas eram um estado de rebeldia assumido. Então veja o que conclui-se da visão de Paulo e de Jesus. Primeiro, Deus é detentor de toda a autoridade. Só Deus possui toda a autoridade. E o que é que Deus faz para governar? Eu disse que Ele governa tanto no mundo físico, como no mundo espiritual, como na natureza. O que é que Deus faz então? Deus delega a sua autoridade. E quem é uma autoridade delegada por Deus? A autoridade delegada por Deus é uma pessoa que está trabalhando, governando sob o comando de Deus. Então o que é que Deus faz? Ele é detentor de toda a autoridade. Ele pega dessa autoridade que é dele e coloca sobre os seres espirituais, coloca sobre os homens no mundo físico e coloca sobre a natureza. Vamos pensar nisso primeiro num exemplo do mundo espiritual. A Bíblia diz que num passado eterno, Deus pegou dessa autoridade que era dele e delegou aos seres espirituais. Entre eles, ele delegou a um anjo, que a Bíblia chama de querubim ungido. A Bíblia o chama de feridor da medida. A Bíblia o chama de portador de luz. Quem era ele? Ele era alguém no mundo espiritual que Deus pegou da autoridade que é dele e delegou sobre ele, e o colocou num ambiente chamado de Éden. A palavra Éden é lugar de gozo, lugar de delícia. Ezequiel capítulo 28, está aí no seu livro, você vai ver isso com precisão. Ezequiel chama isso de Éden mineral. Aonde era esse Éden mineral? Era o lugar da habitação dele com os anjos. A Bíblia diz que ele, pastor Valdemar, habitava entre as pedras preciosas. Qual era a função dele? Comandar sobre todos os anjos. Deus deu a ele autoridade sobre todos os anjos, querubins, serafim, toda a hierarquia espiritual dos anjos estavam sujeitas a ele. E o que fazia ele? Ele era o chamado regente angelical. Por que essa palavra regente? Se você olha para o original, a função dele era convergir todos os anjos à adoração. Todos os anjos só tinham uma função: ser levado à adoração diante do trono. A função dos anjos era o louvor e a glória contínua diante do trono. O que é que ele faz? Ele é destaque. Entre todos os anjos ele brilha. Entre todos os anjos ele é superior. Só que tem um detalhe: quando ele reúne esses anjos e chega diante do trono, o brilho dele diminui. O brilho dele é ofuscado. E por que o brilho dele é ofuscado? Porque o brilho do menor desaparece automaticamente com o brilho do maior. A glória dele, ela flui embaixo, mas em cima, diante do trono,
a glória dele desaparece. E por que que a glória dele desaparece? Porque a glória de Deus é superior à dele, de maneira que todas as vezes que ele sobe, a glória dele desaparece, porque a glória de Deus aparece. A glória de Deus, ela é superior à dele. Deixa eu pensar com você um pouco aqui nessa tarde. A autoridade delegada, irmão, ela está fazendo uso da autoridade, mas ela não é dona da autoridade. Significa que quando ela se aproxima de quem delegou a autoridade, automaticamente a autoridade dela some, a autoridade dela desaparece. Por quê? Porque quem delegou a autoridade chegou. No caso dele aqui, quando ele sobe, todo o brilho que ele recebeu é inferior o brilho que há diante do trono. Então o que é que ele começa a fazer? Ele começa a ter um problema. Ele é uma autoridade delegada, ele ordena e os anjos se movem, ele ordena, os anjos sobem, os anjos descem, está tudo sob o comando dele. Até que, olhando para o texto de Ezequiel 28, Ezequiel começa a dizer que ele começou a fazer um tráfego. Satanás foi o primeiro traficante, irmão. O que é que ele traficou, pastor Edinho? Cocaína, crack, arma? Não. A palavra para multiplicação dos seus comércios, ela chama-se recugem. Sabe o que é a palavra recugem? É tráfego de influência. Tráfego de influência. O que é que ele começa a fazer? Ele começa a usar a influência que tem e começa a persuadir os anjos a não se submeter à autoridade que está sobre eles. Qual é o processo? O processo é que ele decide ser maior do que aquele que o estabeleceu. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa nessa tarde. Essa atitude, ela viola o princípio do governo divino. Todas as vezes que você quer estar acima de quem lhe delegou a autoridade, você está indo na contramão do sistema que Deus estabeleceu. O que é que ele faz? Ele disse: olha pessoal, eu vou estabelecer o meu trono. Aí Isaías viu isso lá no capítulo 14. Isaías disse assim: olha, as palavras dele: eu subirei e estabelecerei o meu trono para a banda do norte, que equivale do lado direito. Se você olha para um hebreu contando os pontos cardeais, você vai ver que ele está dizendo assim: eu vou colocar o meu trono do lado direito, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas que estão lá. Quem eram as estrelas que estavam diante do trono? Os anjos que assistem diante do trono. Ele estava dizendo: eu vou pegar o meu trono daqui e vou colocar o meu trono acima do dele. Qual é o desejo dele? O desejo dele é ser superior àquele que o estabeleceu. O desejo dele é estar acima daquele que o havia delegado. E o que é que ele usa para isso? Ele usa a influência que ele tem,
ele usa a autoridade que foi entregue a ele sobre os anjos, e ele começa a fazer o tráfico de influência, ele começa a fazer o recuo. Então ele vai num processo de convencimento. Na nossa linguagem hoje, o nome disso seria murmuração, o nome disso seria fermento, o nome disso seria fuxico, o que você queira. Mas ele começa a construir isso, e a construção era exatamente essa: eu vou estabelecer o meu próprio reino. Ezequiel disse que ele disse assim: eu vou fundar a minha própria congregação. Vocês não precisam mais estar submisso a isso, a gente ter que subir diante do trono para adoração, porque eu também vou estar em cima. O meu trono, pelo contrário, vai estar acima do dele. O nome disso, Ezequiel disse que não é outro senão iniquidade. E o que é que ele faz? Com o poder de persuasão que ele tinha, com a liderança que lhe foi entregue, ele sai num processo de convencimento. E a Bíblia diz que ele consegue convencer 1/3 ou seja, ele convence 30%. Agora, Daniel disse que os seres espirituais, os anjos, eles são milhares de milhares de miliardes, ou seja, 30% desses anjos são muitos anjos. 30% ele consegue. Esses 30% resolve ir com ele. Fazer o quê? Vamos depor Deus do trono e vamos estabelecer o nosso acima do dele. Eu já cansei de ver alguns pregadores dizer o seguinte: irmão, houve uma divisão no céu. Eu quero dizer nessa tarde que o céu é santo e lá ninguém divide nada, irmão. Onde é que foi a divisão? A divisão foi aqui. Aonde? Embaixo. Aonde? Aonde ele estava. Ele faz todo o processo aqui, mas quando ele sobe, Deus que continua no trono, sendo onisciente, onipresente, ele não é surpreendido com nada. O que é que Deus faz? João, quando foi arrebatado, João viu passado, presente e futuro. E quando João está vendo o passado no momento do arrebatamento na ilha de Patmos, João grita no capítulo 12 de Apocalipse: ai da terra, porque ele desceu. Por quê? Porque quando ele sobe, Deus o abate. Escute o que eu vou dizer nessa tarde. Todas as vezes que a autoridade é confrontada, que a autoridade é imbatida, Deus age. Deus age, não importa quem seja a pessoa que está usando essa autoridade, porque a autoridade é um princípio divino. E o que é que Deus faz? Deus o abate. Mas tem um detalhe: dos 30% que sobe com ele, parte desses 30%, quando chega no meio do caminho, olha para trás, olha para frente e diz: esse negócio não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para trás, porque Deus continua sendo santo, a gente vai seguir o Luzbel, e esse negócio não vai dar certo. Como é que o senhor sabe disso, pastor Edir? Olha para mim, Judas, verso 6, Judas só tem um capítulo. Olha o verso 6 na sua Bíblia e leia para mim com voz bem alta. Aos anjos que não guardaram, eu gosto disso na expressão em espanhol, é dizer aos anjos que não guardaram a sua dignidade. Quem são esses? Aqueles que no meio do caminho
resolve não seguir Lúcifer, mas eles quebram um princípio de dignidade. Deixa eu falar um negócio para você aqui nessa tarde, meu irmão. Nós estamos tratando de um tema aqui de princípio e não de conduta. Quando você peca em conduta, você é reconduzido à presença de Deus com muita facilidade, porque a conduta, ela fere a santidade de Deus, mas o princípio fere o caráter de Deus. E quando você fere o caráter de Deus, Deus age. Eu vou dar um exemplo. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus, misericórdia é o oposto da graça. O que é graça? O que é a palavra graça? Favor e? Diga comigo, graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. Agora, sabe o que é misericórdia? É Deus não dar o que nós merecemos. O que você merece? Couro. O que você merece? Castigo. O que você merece? Por quê? Porque o DNA está aí, o pecado está aí. E por que é que Deus não lhe pune todo dia? Por causa da? Então é melhor pedir mais misericórdia do que graça, irmão. Jeremias diz que a misericórdia é a causa. Só que tem um negócio, baseado nessa palavra, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Tem gente que vai errando, vai pecando, mas Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Deixa eu dizer, todos nós temos uma medida diante de Deus. O salmista no Salmo 23 diz assim: o meu cálice transborda. Certamente que o quê? A bondade e a misericórdia farão o quê? Me seguirão todos os dias. Eu vou caminhando, elas vêm atrás de mim. Quando eu preciso, a misericórdia está ali. Opa, deixa que eu te ajudo, deixa que eu te socorro. Mas por quê? Porque ele diz: o meu cálice transborda. Transborda. E como é que é o cálice transbordar? Todos nós temos um cálice. Todos nós. Esse cálice vai enchendo todo dia, de coisas boas ou coisas más. Vai sendo posta no cálice. Quando nós vamos errando, pecou, palavra, ato, pensamento, de repente onde é que você vai? Você vai à presença de Deus. Lá quebrantamento, você chega no culto, Deus fala contigo, fala pela palavra, fala pelo louvor, e aí automaticamente você se quebranta. Há um arrependimento genuíno. Sabe o que Deus faz? Deus zera o cálice. O cálice é derramado, o cálice transborda. Quando o cálice transborda, a misericórdia entra. Deus te abraça e diz: vem cá, meu filho, eu te ajudo. Só que tem uma coisa: quando não há quebrantamento, quando não há reconhecimento do erro, chama-se mente cauterizada, o cálice não transborda. E quando o cálice não transborda, o cálice está cheio. E quando o cálice está cheio, sai a misericórdia e entra a justiça. Por quê? Porque você começa a ferir o caráter de Deus com as suas atitudes, e aí Deus age. Por isso que pecar contra princípio, irmão, é encher o cálice. O que Deus faz com esses anjos? Errou? Mas a gente não vai mais acompanhar o Lúcifer. Sim, mas vocês não guardaram a dignidade de vocês, vocês não honraram a posição que vocês estavam. Então vocês vão ficar presos aqui até o dia do juízo. Quando eu ministro sobre escatologia, eu falo disso. Quando que eles vão ser liberados? São demônios que nunca estiveram aqui, que estão algemados, conforme a leitura, presos para o dia. É pesado. Mas e a outra turma, pastor? A outra turma quebrou o princípio de autoridade que havia sido posta em Luzbel. E agora? Agora Deus os abateu. E a Bíblia diz que quando ele é abatido, Deus destruiu a habitação original dele. Com a queda dele, a ciência disse que há milhões de anos
um cometa se chocou com a terra, e por isso que a natureza foi modificada, por isso que houve o deslocamento de placas na terra. A ciência não consegue entender isso, mas isso foi a queda dele, irmão, porque a queda dele vem trazendo um rastro de rebeldia. É por isso que Paulo diz que a natureza até hoje geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que houve com a terra? A terra então ela é destruída, a habitação original dele. E agora? Agora ele não pode mais habitar na terra, no céu ele também não pode entrar. Então ele pega a sua turma, e Paulo diz no capítulo 6 de Efésios que ele estabelece o seu quartel-general nos ares, que nós chamamos de potestades e principados, poderes, autoridades no mundo espiritual do mal que estão lá. E o que é que ele faz? Ele funda a sua própria congregação. E como é que é o nome da congregação dele? Reino das Trevas. Então nós temos Deus com o seu reino estabelecido, e agora nós temos o Luzbel, uma autoridade delegada que quebrou esse princípio e estabeleceu o seu próprio reino. Todo reino tem base. Esse prédio, por exemplo, tem as colunas, são as bases que sustentam. Qual é a sustentação do reino de Deus? A sustentação do reino de Deus é obediência e submissão à autoridade divina que está estabelecida em todas as esferas que nós falamos há pouco. Qual é a estrutura do reino das trevas? Desobediência e insubmissão é o que sustenta o reino das trevas. Então, simples assim, todas as vezes que Deus olha para um rebelde, todas as vezes que Deus olha para um desobediente, Deus vê nele a figura de Lúcifer, porque ali está as marcas do reino de Lúcifer. Quem foi ele? A primeira autoridade delegada no mundo espiritual, e que quebrou esse princípio. Ele então funda o seu próprio reino. E Deus continua sendo Deus, Deus continua no trono, Deus continua no comando. E o que é que faz Deus? Deus agora reordena a terra. Quando você olha para Gênesis capítulo 1, você diz: e a terra era sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma e nada vazio, porque a terra tornou-se sem forma e vazia com a queda dele. Mas o que Deus faz agora? Deus reordena a terra, Deus recria essa terra. E sabe o que Deus fez? Deus recriou essa terra, pastor Gesiel, e foi lá e recriou o jardim do Éden. Mas Deus agora não faz um Éden mineral, Deus faz um Éden vegetal. E no Éden vegetal, o que é que Deus estabelece lá? No Éden vegetal, Deus estabelece o jardim. E aí eu queria que você olhasse para mim em Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Gênesis 2:7. Escute comigo, irmão, o que nós temos aí? Gênesis 1:26 diz que Deus criou, Gênesis 2:7 diz que Deus formou. São dois homens? Como entender isso? O homem de Gênesis 1:26, Deus disse: farei o que? A nossa imagem.
Qual é a imagem de Deus? Espírito. Espírito. Então, o homem de Gênesis 1:26 é um ser espiritual. Ali Deus está criando o gênero. O homem de Gênesis 1:26 está nele o gênero humano. O que é que Deus faz? Deus cria o jardim do Éden, pega o homem que é coeterno com ele, que está com ele em Gênesis 1:26, e sabe o que Deus faz? Deus resolve trazê-lo agora para o mundo físico e colocá-lo no Éden que ele criou. Mas para que ele entre no mundo físico, ele precisa de uma casa. Então, Gênesis 2:7, Deus faz o quê? Deus dá forma. A Bíblia diz que tomando do pó da terra, Deus formou o quê? A casa. Aí ele pega o homem criado, que é espírito, com a casa que ele formou, e traz para ele morar nela. E quando ele traz para ele morar nela, ele acende a luz. Que jeito que ele acendeu a luz? Colocou nele alma vivente. E o homem agora passou a habitar na terra. E o que é que Deus faz? Deus dá a ele domínio, Deus dá a ele autoridade. Deus delega ao homem essa autoridade. Quem é que tinha autoridade sobre a terra antes? Os anjos, na pessoa de Lúcifer. O que é que Deus faz agora? Deus reordena a terra e Deus estabelece a sua autoridade na terra através do homem. E Deus faz o quê? Coloca esse homem lá no jardim. Só que Deus muda um detalhe. Qual é o detalhe? Os anjos subiam para adorar. Deus olha para Adão e diz: Adão, você não vai subir não, é eu que vou descer. É eu que vou descer. A Bíblia diz que na viração do dia, irmãos, Deus descia onde estava Adão. Agora tem um detalhe: para Deus descer, vindo do trono, aonde é que Deus tem que passar? Aonde é que Deus tem que passar? Imagine a capetada quando Jeová se move lá. Quem a Jeová está vindo, onde é que ele está indo? Já abre ala que ele está passando. Onde é que ele está indo? Ele está indo lá no Éden. Que Éden? Ele recriou o negócio lá. Lá onde a gente pisou um dia, agora tem um homem pisando lá. E tem um detalhe: ele o criou para adorá-lo. Ele o revestiu e deu a ele o domínio. Meu irmão, você vai começar a entender por que a gente tem tanto problema com o mundo espiritual. Porque a função que você faz, ele já fez um dia. O lugar que você vai pisar, nunca mais ele pisa. Por quê? Porque a comunhão e a presença de Deus faz toda a diferença. O que é que Deus faz então? Deus delega essa autoridade. Diga o homem. Diga comigo, o homem. A autoridade delegada por Deus na terra. Sabe o que Deus disse a Adão? Adão, tudo estará sujeito a você. Amados, até hoje a terra bate continência para o homem. Desde que mundo é mundo, a terra gira assim, ó. Se você olha para a terra tem que dar a você, porque ela está submissa a você. Quando você exerce essa autoridade na terra, você domina. O que passa a acontecer agora? Adão coloca o nome em todos os animais, os répteis. Adão tem o domínio de tudo. Mas de repente a Bíblia diz: não é bom que Adão esteja só. A tarefa é grande. Eu vou trazer para Adão alguém para coordenar com ele, alguém para assessorá-lo, alguém para ajudá-lo. Mas se lembre de Gênesis 1:26. Gênesis 1:26, o homem é espírito. Gênesis 1:26, esse homem, que é o ser humano, ele tem domínio, ele tem liderança.
Agora, na hora de Deus colocar na casa, Deus faz casa diferente, uma casa masculina e uma casa feminina, mas o ser que está lá dentro não tem sexo. O homem espiritual não é dividido entre masculino e feminino. O homem espiritual é a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança de Deus possui liderança. Essa imagem e semelhança de Deus possui autoridade. E o que é que Deus faz agora? Se você olha para Gênesis 2:22, você vai ver que Deus tomou a mulher e trouxe a Adão. A expressão é trouxe a Adão. E sabe o que Deus faz? Deus entrega Eva para Adão e diz: Adão, está aí a tua adjuntora. Eva não vem para mandar no Éden. Eva não vem para liderar no Éden. Por que Eva não vem para liderar no Éden? Simples assim, porque no Éden já existe uma visão estabelecida. Quem é a visão estabelecida no Éden? Adão. Quem é a liderança lá no Éden? Adão. Já existe uma autoridade estabelecida. Então escute o que eu vou dizer aqui. Diga comigo assim: uma visão dentro de outra visão gera divisão. Vamos melhorar isso. Diga: uma visão dentro de outra visão gera divisão. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você chegar em qualquer ambiente, irmão, não se preocupe com o que você tem que fazer. A sua preocupação tem que ser: a quem eu devo obedecer. A preocupação não é em primeiro servir, a preocupação é em primeiro se submeter. Por que eu preciso identificar isso? Porque aonde eu identificar que existe ali uma autoridade estabelecida, eu vou entrar debaixo dessa autoridade, eu vou entrar sob essa autoridade. Pastor Edir, mas eu não posso ter uma visão de Deus para a obra? Pode e tem. A questão é que a sua visão para debaixo da visão da autoridade que está sobre você. A sua visão não pode ser superior a isso. Imagine Eva chegando no Éden. Adão, cheguei, Deus me trouxe. Que foi? Eva, que bênção. O que você vai fazer? Olha, Deus disse que é para mim te auxiliar aqui. Então tá bom, aqui tem muito trabalho. Adão, peraí, isso está passando aqui, como é que é o nome disso aqui? Eva, isso aqui eu pus o nome de vaca. Na partir de hoje vai ser vaca, mas não. Isso aqui vai ser um cachorro. Isso aqui, não, esse aqui é cavalo, não vai chamar cavalo mais não. Irmão, Eva não vem para mudar o Éden. Eva vem para cooperar com Adão no Éden. Então diga comigo assim: aonde eu chegar, que tiver uma autoridade estabelecida, eu preciso entender que a minha função ali é cooperar com ela. Por exemplo, eu cheguei em Altamira ontem, e quando eu cheguei lá no aeroporto, o pastor Valdemar estava me esperando no aeroporto. Mas estava, pastor? Estava. Por que o pastor Valdemar estava me esperando no aeroporto? Porque lá estava o pastor Gesiel. E quem é o pastor Gesiel? O pastor Gesiel é alguém que está sob a autoridade do pastor Valdemar e que foi enviado para tal. Então eu recebo ele lá como se fosse o próprio pastor Valdemar, como se fosse, não era. E o que aconteceu ontem quando eu desci aqui em Altamira e eu pisei aqui na cidade e recebi o pastor Gesiel? Automaticamente eu entrei debaixo da autoridade que está estabelecida aqui. Então eu não posso chegar aqui em Altamira para mudar nada. Eu tenho que pegar a autoridade que Deus me deu e colocar debaixo da autoridade que está estabelecida aqui, que a autoridade que Deus me deu é para falar o tema, é para falar o assunto, mas essa autoridade, ela só vem cooperar com a autoridade que está estabelecida aqui. Por exemplo, eu perguntei ontem até que hora posso pregar.
Até que hora posso ir? O que posso fazer? Porque eu preciso estar ciente. Eu vou usar um jargão nosso. Eu preciso entender como é que a banda toca e marchar de acordo com o toque dela. É por isso que alguns pastores, alguns pregadores, eles recebem poder. O que é isso? Deus batizou com o Espírito Santo, Deus deu dons espirituais, o camarada revela até... Eu só não entendo esse negócio de revelar RG, irmão. O meu anda na carteira, eu sei o número, para que é que Deus vai revelar meu RG? Mas é dom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o cara é santo, o cara ora, Jesus cura, ok, sem nenhum problema. A questão não é essa. A questão é que ele não é superior a uma autoridade que está estabelecida ali. Não importa se ele prega mais, se ele ensina mais, se ele ora mais, se ele jejua mais, não importa. Isso é insignificante perto do princípio de governo que está ali. Então eu não tenho autoridade para mudar nada, irmão. Não. Por quê? Porque o meu ministério só funciona. Eu vou dizer uma coisa aqui para a glória de Deus nessa tarde. Deus sabe o que eu vou dizer aqui. Eu não me lembro ter passado em nenhuma igreja para não voltar nela várias vezes. E primeiro, não é porque é mérito meu, é bondade do pastor da igreja. Segundo, que eu tenho mais cuidado como eu saio do que como eu entro. Por quê? Porque é muito importante você saber transitar nesse processo de autoridade. Senão você quebra esse princípio. O que é que temos aqui então? Eva vem para ajudar. Irmãos, essa palavra cooperar, ela está em desuso. Parece que alguém se sente inferior, colocar o dom que tem, a ferramenta que Deus te deu, à disposição de quem Deus chamou para o trabalho. Então o espaço dele começa, na visão dele, a ficar restrito. Olha, pastor, mas eu tenho tanto potencial. Que bênção, irmão, que o teu potencial esteja submisso à autoridade, que Deus vai potencializar isso. Amém? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos o primeiro, a autoridade do homem sobre a terra. Segundo, nós temos o governo de Deus na família, na pessoa de Adão e Eva. O que é que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Se Deus acha que não é bom, não cabe você achar que é bom, tem que estar acompanhado, irmão. Ok? E agora que temos? Temos o casal vivendo a bênção, desfrutando do melhor de Deus. Por quê? Porque eles estavam na visão do reino de Deus, em obediência e submissão. Mas se lembre que existe um outro reino que havia sido fundado e que está em campanha. Campanha para quê? Para buscar adeptos para o seu reino. Campanhas para buscar membros para a sua congregação recém-formada, chamada de Reino das Trevas. O que faz ele? Ele percebe que a bênção de Adão e a bênção de Eva passa pelo princípio da obediência. Então o que é que eles fazem? Ele entra através da serpente e leva Adão à queda. Pastor, mas ele não levou Eva? Não. A Bíblia diz que ele levou Adão. E nenhuma vez a Bíblia diz que o pecado entrou por uma mulher. A Bíblia diz que o pecado entrou por quem? Ué, mas quem conversou com a serpente não foi Eva? Quem comeu do fruto não foi Eva? E por que o pecado entrou por um homem?
Diga assim: porque a autoridade estava sobre Adão. Deus nunca falou com Eva, Deus nunca revelou nada para Eva, Deus nunca disse para Eva: não coma. Quem disse para Eva foi Adão. Então o problema não está nas Evas, irmão. O problema está nos Adão que não toma conta das Evas. A pergunta é: o que é que Adão estava fazendo enquanto Eva estava batendo papo com a serpente, irmão? E aonde estava, pastor? Porque Deus entregou Eva para ele. A primeira congregação que ele tinha que tomar conta era da Eva dele. Agora, Eva batendo papo com a serpente e Adão fazendo o quê, meu irmão? Isso acontece muito na igreja, irmão. Muito. O obreiro tem que ficar ligeiro com isso. A esposa é a primeira congregação que você tem que gerir. Às vezes o obreiro vai para o culto, cadê a mulher? Está em casa batendo papo com o Big Brother, batendo papo com a novela das 7, com a novela das 8. Cuidado com esse negócio. Isso é perigoso. A Bíblia diz que quando Adão come, Adão percebe. Por quê? Porque a autoridade estava sobre Adão. Ora, quando Adão viola esse princípio, o que Deus faz? Deus age. Aqui está o primeiro exemplo, irmão. Primeiro exemplo no mundo físico. Deus agiu no mundo espiritual. Lúcifer quebrou, Deus colocou fora da habitação. Adão quebrou o princípio de autoridade que Deus fez? Colocou fora. E o que é que temos aqui então? A quebra do princípio de autoridade do homem diante de Deus. E Deus continua delegando a sua autoridade. Eu estou para lançar um livro agora recentemente chamado Filhos como Flecha, Pai Empoderando os Filhos. Esse livro tem um propósito. Qual é o propósito? Pastor, como explicar o grande índice de filhos de crente fora da igreja? Tem uma explicação para isso? Tem. E simples, não é complicada não. Mas 90% está baseado no pai não saber, às vezes, usar a autoridade que lhe foi delegada por Deus sobre a família. A palavra de um pai é muito mais forte do que de um profeta, do que de um pregador, do que de um pastor. Um pai tem poder para empoderar o filho. Sabe o que significa essa palavra? Colocar no jeito de avançar, de correr. É mais ou menos quando o atleta está aqui esperando a bandeirada para que ele saia. Isso que o pai faz com o filho, com a palavra de autoridade que está sobre ele. Significa dizer nessa tarde que o meu filho, que o seu filho, que os nossos filhos nasceram para ser bênção diante de Deus e na casa de Deus, e essa palavra está sobre ti, essa palavra está na sua boca. Ei, tem que dar certo. E esse assunto é tão sério que pai precisa ser reconhecida a sua autoridade. Olha, por exemplo, no capítulo 9 do Gênesis, quando nós olhamos para Noé, a Bíblia diz que Noé saiu da arca, e depois que Noé sai da arca, ele planta uma vinha. Plantando a vinha, Noé fez o vinho, e a Bíblia diz que Noé embriagou-se tanto que ficou nu. Cã, filho de Noé, diz a Bíblia que ele viu a nudez do pai. Primeiro ponto.
Segundo, a Bíblia diz que ele comunicou a nudez do pai. O que é que nós vemos aqui? Um princípio de autoridade quebrado sobre a família. Qual é o problema aqui? O problema é que, quando ele vê a nudez do pai, é um acidente de percurso. Quando ele comunica a nudez do pai, é uma quebra de autoridade. Por quê? O que ele quer? Ele quer fragilizar a liderança do pai. Ele quer fragilizar o domínio do pai. Ele quer expor o pai diante dos irmãos. O pai é líder, o pai é autoridade sobre ele. Todas as vezes que você expõe a nudez do seu líder em fóruns que não são competentes, você está tentando fragilizar a liderança dele. Diz a Bíblia que quando ele comunica com os irmãos, sabe o que foi que os irmãos fizeram? Pegaram um lençol e vieram de costa, de face. O que eles fizeram? Cobriram a nudez de Noé. Noé dormiu, no outro dia acordou de ressaca, recebeu o relatório do que tinha acontecido. Aí diz a Bíblia, irmãos, que Noé amaldiçoou o filho. Ei, irmão, escute isso. Quem está certo nessa história aqui? Cã ou Noé? O pai ou o filho? Me responda. Ninguém, vamos lá. Mais alguém? Me responda. Lembre-se que Noé se embriagou. Noé é o líder. O líder está dando mais exemplo. O líder está bêbado, o líder está nu. Eu vou resumir assim, irmão. Diga comigo assim: o meu líder errado está mais certo do que eu certo. Isso eu não concordo, pastor. Empurra com o dedo, irmão, se não der para engolir. Sim. Tinha crime. Agora, qual o detalhe aqui, irmão? Qual o detalhe aqui? Que com autoridade trata quem estabeleceu. É mais ou menos assim, ó. A coisa não vem de baixo para cima, irmão. A coisa só funciona de cima. Você quer ver um exemplo muito forte? Muito forte. Quando o diabo foi contender com Miguel acerca do corpo de Moisés, a Bíblia diz que Miguel disse o que para ele? E a Bíblia diz que Miguel não ousou pronunciar o que? Juízo contra ele. Sabe por quê, pastor? Porque no passado ele foi líder sobre Miguel. Mesmo um líder caído, irmão, não se toca nele, não se levanta contra ele. Isso eu estou falando em todas as esferas. Sabe por quê? Porque ele, olha outro exemplo que eu vou dar. O dia que mataram Jezabel, Jeú disse: os cães não comeram parte das mãos e dos pés. Aí Jeú disse assim: enterra ela, porque ela era filha de rei. Irmão, nós estamos falando de Jezabel, que é um negócio mais complicado que aquilo. Sabe por quê? Porque a unção, pastor, que está sobre, não é da pessoa. E quando você toca, você não toca na pessoa, você toca na autoridade que está sobre ela. E a autoridade que está sobre ela tem dono. Eu vou repetir isso: a autoridade que está sobre ela tem dono. Jeú disse:
Por quê? Filho de rei, o que ele está dizendo? Tem autoridade sobre ela. Então não se toca. Irmão, isso é princípio, gente. Por quê? Qual é o desafio, pastor Valdemar? É relativizar. O que é relativizar? Não, é verdade. Cão falou com os irmãos, mas o pai estava bêbado. Isso é relativizar, meu. O pai bêbado é problema do pai com quem estabeleceu a autoridade sobre o pai. Agora, o filho tenta minar. Qual é a intenção? A intenção é depor a autoridade do pai. A intenção é assumir a liderança do pai. Todas as vezes que você se levanta contra uma liderança, e desmoralizar, para que ele não governasse mais. Todas as vezes que você se levanta contra uma liderança, qual é o propósito que está imbuído sobre aquilo? É que você está com o mesmo princípio de Lúcifer, é que você queria o lugar dela, você queria estar acima dela, você queria dominar dela, você queria ocupar o posto dela. Então isso é síndrome de Lúcifer. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo disso bem escancarado? Camarada que abre uma igreja. A pergunta é: eu congrego aqui com o pastor Valdemar. Eu tenho duas opções. Ou eu me submeto à visão, ou eu vazo, irmão. É assim que a banda toca. Então eu vou para outra igreja, vou congregar com o outro lá, se submeter lá. Porque funciona assim: pastor, estou caçando uma igreja que não tenha problema, então não vai para lá, porque se você for, o problema chega. Porque, irmão, não tem igreja que não tem problema, irmão. Não tem igreja que não tem problema. A questão é que a gente vai se ajeitando. Mas isso não ocorre, pastor Gisele. Sabe o que ocorre? Ele sai, pastor, e ele vai abrir a própria igreja dele. Por que ele tem que abrir a dele? Se tem M igrejas na cidade, no estado, por que não ir para uma outra igreja? Por que não ir para uma outra igreja? Por que ele tem que abrir a dele? A atitude de abrir a dele revela que ele queria dominar sobre a que ele estava. O sentimento dele era liderar sobre a liderança lá. E é por isso que ele não tem uma palavrinha. Sabe qual é a palavra? Legitimidade. Eu vou falar disso logo após, no segundo período. O que é ser uma autoridade legítima? Quem é que legitimou você para estar lá? Isso faz toda a diferença. Então diga comigo: em autoridade não se toca. Olha o que aconteceu com o cão. A maldição dele durou sobre a geração dele, irmão, mais de 4.000 anos. Só lá em Mateus capítulo 15, o dia que aquela mulher apelou, porque ela apelou, Jesus disse: eu não posso te abençoar, eu não posso pegar da porção e dar a você. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque tem uma palavra sobre o teu antepassado que quebrou um princípio no mundo espiritual e está impedido de ser abençoado. Isso aqui é pesado, pastor. O senhor tem muito mais experiência que todos nós juntos aqui. Todo aquele que entra pelo caminho da rebeldia, Deus começa a tratar com a família dele. Deus começa a tratar com a família. Você pode observar isso, irmão. Arrebenta o princípio de família. A maioria deles perde os filhos, casamento de filho complicado, vira homossexual. Irmão, é uma tragédia, é uma tragédia. Pronto, pastor Valdemar, irmão, é mestre aqui. É para que ele sinta, porque quando ele quebrou aqui, ele vai sentir a quebra primeiro na casa dele, e Deus vai tratando com os dele, e por último Deus trata diretamente com ele. Isto é, agora tem mais um detalhe, irmão. Quem estiver debaixo da unção dele começa a receber a mesma unção. O mesmo problema começa a acontecer sobre as pessoas que estão sob essa liderança, que não tem legitimidade para tal coisa. Amados, esse assunto é pesado, esse assunto é sério. Amados, é verdade que nós temos muito capricho com a igreja e muitas coisas, mas tem um detalhe:
Às vezes nós coamos um camelo, ou melhor, coamos um mosquito, engolimos um camelo. Meu irmão, pecado contra a santidade não impede de Deus operar na igreja. Não, pastor, não. Tem um irmão ali que adulterou, e o adultério desse irmão está impedindo de Deus operar na igreja. Não, Deus não trabalha assim. O adultério dele é um problema dele. Agora, o princípio de autoridade, isso sim, isso contamina toda a igreja. Amém, amados? Que hora nós temos aqui? 16:15. Em momento algum, Davi tentou desmoralizar a Saul. Vamos abordar isso, pastor. Em momento algum. E ele disse: agora, como é que estava Saul? Certo ou errado? Sempre errado. O erro do líder não justifica o erro do liderado, irmão. É isso que não fecha a conta. Você quer ver outro negócio complicado? Vamos fazer uma abaixo-assinada para depor o líder. Sabe o que você está dizendo com isso? Você está dizendo assim: Deus não resolve esse problema, nós vamos resolver. Porque se eu entender que é Deus quem põe, que é Deus quem tira, que é Deus quem dá, que é Deus que estabelece, meu irmão, a igreja vai orar. É claro, como disse o pastor Valdemar aqui, tem pastor que pelo seu mau exemplo, pela sua má atitude, ele perde a autoridade, mas quem vai tratar é Deus. Quando a igreja se levanta contra ele, não, a igreja tem que orar e dizer: Senhor, a igreja é tua e nós estamos nas tuas mãos, e na hora certa Deus age. Agora, quando você quer pôr sua mão, Deus não age. Tem igreja que sofre, o camarada fica lá ruim de tudo, torto, e Deus larga ele lá, até que a igreja entenda que o controle está na mão de Deus, que o comando está na mão de Deus. Amém? Levarei